tem que parar 3 meses. O Santos precisa estacionar. Eu sei que parece louco, mas assim, quando eu propus para o Santos ter um departamento de marketing operacional, um departamento de marketing estratégico. O departamento de marketing estratégico não pode ser cobrado por um resultado. Por exemplo, eu fui fazer uma apresentação para o comitê de gestão, que tinha os financistas, os homens mais importantes, estava tendo um jogo, ia ter um jogo naquela noite, por isso que eles marcaram, para eu poder assistir. Santos e Botafogo, segunda rodada do Paulista. Jogava o Neymar. O Neymar até deu aquela lambreta por cima do cara, foi até tema na época tal. Eles não queriam falar da internacionalização do Santos. Não, estou muito nervoso para ver a segunda rodada do Paulistão contra o Botafogo em Ribeirão. E eu lá para falar um assunto que ia trazer milhões de dólares. Então eu estou falando da boa gestão que o Santos tinha à época, a mentalidade. Eu vivi isso de dentro, eu falo isso abertamente. Eu fui para uma reunião 2 da tarde, que ia ter um jogo 7 da noite, e os caras simplesmente não queriam saber de internacionalização. E aí o Lauro ficou doente. Então, assim, o que eu também acho louco? São decisões, cara. Porque assim, a partir do momento que você está preocupado com o Santos e Botafogo, você não está preparado para fazer a internacionalização. E o Santos tinha o 4º canal mais visto do YouTube mundial, entre clubes de futebol naquele momento. Né? Não é que o Santos estava para começar um projeto, era só. Eu sempre falava isso: o Neymar vai embora, vamos aproveitar cada dia desse menino aqui associado a nós. Eu tinha um projeto de levar o Neymar para o Brasil, andei com a camisa do Santos junto com o Pelé para lançar o projeto de internacionalização. Falei na Globo, que é o produto que era da Globo, né? A Globo falou, lógico, imagina o Neymar do Brasil andei. Os caras só estavam esperando o Santos. Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer com uma marca de um clube de futebol. Os clubes europeus, o céu é o limite para eles. Eu achei interessante esse ponto, Amir, porque o Fábio vai poder até falar melhor sobre isso. Vamos dizer que no futebol, por dentro do futebol, é tudo emergência. Você está fazendo o tempo todo gestão de urgências, de sempre um incêndio para apagar, tudo é incêndio. Especialmente se perde um clássico. Mas às vezes não precisa nem disso, sabe? Tem uma série de problemas menores aí que acabam sendo muitas vezes tratados como o apocalipse e tal, né? E me chama a atenção, por exemplo, aquela história do estatuto, eu não sei se ainda mantém isso, toda gestão tem que ter um planejamento estratégico. Uma gestão muda a cada 3 anos, a cada 3 anos você muda o planejamento estratégico. Me parece um tempo demasiado curto para você imprimir essas mudanças. Precisa ganhar eleição para manter o planejamento estratégico. E o que eu acho muito interessante, talvez essa ideia alguém pudesse um dia adotar. Quando você fala no marketing estratégico, um tanto quanto, não apartado, mas né, sem estar nesse liquidificador do dia a dia, talvez isso possa se expandir até para outras áreas do clube. Isso é necessário. Essa coisa de Vila e Pacaembu, que se você quiser a audiência no Santos lança essa discussão. Né, aparece na rua e fala, Vila ou Pacaembu? Pronto, já começa a ter atenção. Ela também não vai ser resolvida no calor do Sampaoli. Não. Porque existe a realidade, né? O dia a dia, eu trabalhei com isso, fui gerente de futebol, essa coisa toda da logística e tal. Então a realidade é assim, ó. Aumenta o custo jogar em São Paulo, então você tem que ter um retorno financeiro que compense. Mas né? para isso talvez a Receita te resolva o problema. Só que assim, é difícil você equacionar a seguinte situação. Eu fui jogar na Bolívia, pela Libertadores ou pela Copa Sul-Americana. Eu voltei, tinha um joguinho contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira eu tenho um jogo mata-mata de Copa do Brasil. Rolo compressor. E eu vou viajar para São Paulo. E, sabe? É viagem. A gente, por mais que queira negar isso, é você tirar o cara do convívio familiar mais um dia. E aí eu sei que alguém pode estar me vendo e falando, porra, mas o cara ganha milhões e você está preocupado com o convívio familiar. O que eu sei é que na alta performance, todos esses detalhes influenciam, inclusive, em competitividade, sabe? Eu tô querendo dizer, esse ano esse ano tem aí novas eleições no Santos, né? Outros vários clubes têm eleição, no nosso em específico essa questão sempre vem. Eles querem apostar comigo que alguém vai dizer assim, não, nós vamos dar todo o apoio ao novo projeto da Vila, mas é importante mandar metade, ou 40%, ou 60% dos jogos em São Paulo, vai ganhar a eleição e não vai cumprir, porque na hora do dia a dia do liquidificador, é muito difícil você conseguir fazer essas coisas acontecerem.
Por isso é que Sem eu acho dúvida. que isso tem que ser uma discussão extra-gestão, Isso, sabe? A comunidade santista precisa É entender tema o de que ela quer, Estado, né? É, né? exatamente. Não é de governo, é de Estado. A grande questão que tem no futebol, de uma forma geral, e principalmente nesse tipo de associativo, tem eleição a cada 2, em alguns casos tem a cada 2 anos, o Santos a cada 3 anos, é que o cara entra primeiro atacando a gestão anterior, não tem força, ele não ganha, ele tem que atacar a gestão anterior das formas que for mais fácil para atacar isso daí. Depois ele tem que fazer um projeto que dura 3 anos. E a gente sabe que uma transformação não é um negócio de 3 anos. Então, a discussão sempre é de Estado ou é de governo. É assim, é o futebol microcosmo do mundo político que a gente vive na sociedade. E a gente tem o mesmo desafio. Então é assim, a gente vai fazer um plano de internacionalização que vai levar 10 anos, ou eu vou contratar 2 caras que vai me dar o título para esse ano. Depois, se o ano que vem o time tiver quebrado, aí é problema de quem chegar. Então, essa discussão é super complicada e por isso que eu volto a falar. O exemplo hoje é do Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense foi privatizado há 20 anos. Há 20 anos, entendeu? Que está na mão do Petralha privatizado. Pronto. Pode ser, não, mas tem eleição e tal, mas é um outro processo lá. Então, a estabilidade política na mão de uma pessoa certa, esse sempre é a grande discussão, é que faz com que o consiga fazer a transformação. Então, a gente vê claramente a queda, por exemplo, em 2022, da possibilidade de transferência de jogador. O Santos teve uma receita bem pequena do que era nos anos anteriores, porque teve dificuldade de trazer jogador e teve dificuldade de vender os jogadores que trouxe da base. Mas a grande solução que teria no caso do Santos era essa, é ter uma máquina que gerasse jogadores que viessem introduzidos num clube que tinha jogadores. E a gente não pode tirar de perspectiva a situação que o Santos passou nessa época de 2010. O grande cara daquele time não era o Neymar. O grande cara daquele time era o Robinho. O Robinho é o que segurava lá os eventuais problemas que o Neymar tinha de não fazer uma boa partida. Eles iam perguntar para quem? Para o Robinho. Ia perguntar para o Neymar. Agora, se o Marcos Leonardo hoje joga mal, o pau canta do lado do Marcos Leonardo. Se o Ângelo não está conseguindo jogar bem no time de cima, porque ele foi puxado da divisão de base, porque tinha que botar o cara para jogar. Então, essa situação de você fazer uma criança nascer com 6 meses de idade traz uma série de sequelas que você acompanha depois, entendeu? Então, é muito importante ter um plano, e aí eu também concordo com a Mir que precisaria ter um plano, que é difícil num ano de eleição, mas teria que quem fosse apresentar um projeto de gestão no clube, tinha que ter um plano para 10 anos, cara. Não é e a torcida teria que entender isso. E não é falar o seguinte, nós vamos sofrer durante 3. Eu acho que não precisa sofrer. Precisa ter inteligência e abrir mão de algumas coisas hoje, que são essa discussão que você falou, que o corte funciona, Vila ou São Paulo, jogar em Santos ou jogar em São Paulo. É esse tipo de superação que a gente tem que